Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre dados da violência. De acordo com a pesquisa Datafolha, facções e milícias alcançam vizinhança de pelo menos 28,5 milhões de brasileiros. E além desse aumento dos relatos da presença do crime organizado, dados também apontam uma maior captura de territórios e mercados no país. E PEC da Segurança deve proibir a progressão de regime para integrantes da facção, diz o relator. E de acordo também com especialistas, violência armada deveria ser pensada como um problema de saúde pública. Agora, mudando um pouco de assunto, temos aqui no carrossel de imagens aqui um infográfico sobre mudança climática. Acordo de Paris pode evitar 57 dias de calor intenso por ano, revela estudo. E metas atuais projetam planeta 2,6 graus Celsius mais quente no fim do século. E sobre esporte, Corinthians sofre com desfalques na Vila Belmiro e é superado pelo Santos. Na foto, Zé Rafael, com a mão levantada, celebra o primeiro gol do time da Baixada. E ainda sobre futebol, maior vencedora, Corinthians vence Ferroviária nos pênaltis e avança a decisão da Libertadores Feminina, em busca do 6º título em sua terceira final consecutiva. Já sobre economia, Tesouro enfrenta crise de títulos atrelados ao IPCA, com pé no freio na oferta. Queda da medida provisória dos impostos não afastou os problemas para a venda das NTN-BS. Já sobre a América Latina, o Uruguai aprova a lei da eutanásia com maioria ampla no Senado. E o vizinho é o terceiro na América Latina a permitir a morte assistida e o primeiro por meio de legislação. Falando sobre facções criminosas, aqui nesta matéria em destaque diz que a operação mira fraude e venda ilegal de combustíveis em 200 postos e elo com o PCC lá na Bahia. A polícia pede ao judiciário o bloqueio de bens estimados em 6,5 bilhões de reais dos investigados. No judiciário, Jorge Messias virou a principal referência jurídica no governo após o vácuo deixado por Dino. E aliados de Lula dizem que provável indicação de AGU equilibraria o Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre o Congresso Nacional, o governo avança a flexibilização de licenciamento ambiental depois de diálogos para derrubar vetos. E em Portugal, temos aqui este destaque que o presidente de Portugal chancela pacote anti-imigração que afeta a situação de brasileiros no país. A ampliação das restrições foi uma promessa eleitoral da aliança de centro-direita no poder. Também temos aqui uma chamada de capa sobre os crimes virtuais. Vírus controla o WhatsApp Web para roubar as senhas de banco. E veja dicas também de como se proteger. E a quadrilha manda arquivo a todos os contatos de vítima. E golpe só funciona em computador. Para a previsão do tempo, aqui diz que a temperatura pode chegar aos 30 graus Celsius nesta quinta em São Paulo. E há chance também de chuva isolada. E no litoral paulista e no Vale do Ribeira, máximas devem ser levemente mais baixas. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um assunto sobre ciência. É menino ou menina? Aqui diz que o sexo fetal pode não ser tão aleatório assim. Isso porque uma equipe de pesquisadores de Harvard levantou a hipótese de que chance não é 50 por 50, e sim que cada família tem uma propensão particular a ter filhos de um determinado sexo. Agora no Caderno Todas, sobre direitos reprodutivos, projeto que acaba com aborto acima de 22 semanas avança. Na editoria de economia,
temos aqui a primeira matéria em destaque para a guerra comercial, que o governo planeja concessões em etanol e minerais críticos em reunião com os Estados Unidos. Também temos que sistema de controle de cervejas custaria o triplo do valor sonegado, aponta estudo. LCA mostra que custo de reinstalação seria de 1,2 bilhão de reais, para arrecadação de até 453 milhões de reais. E para o fundador da japonesa, Uniqlo, conquistar mercado dos Estados Unidos é uma questão pessoal. E o fundador desta empresa cresceu em um ambiente pós-guerra imerso na cultura norte-americana. Já um outro assunto, um banco fundado por apoiadores de Trump é aprovado por órgãos reguladores nos Estados Unidos. Essa instituição almeja ter clientes ligados a criptomoedas, inteligência artificial e também a defesa. E sobre o concurso público, inscrições para concurso da Controladoria Geral de São Paulo vão até às 16 horas. Agora, temos aqui um destaque para a política. Convívio com sobrinhos de ex-presidente na infância inspira cineasta em série sobre o Fernando Collor. O Charlie Brown se interessou pelo tema ao relembrar drama familiar que testemunhou. Agora sobre turismo, temos aqui esta notícia em destaque, que Serras Gerais descortinam a exuberância natural de Tocantins. Cachoeiras, cânions e Cidade de Pedra estão entre as atrações da região no coração do Cerrado. Agora no caderno de equilíbrio, o Folha nos traz aqui este destaque, como as práticas de bem-estar substituem a vida noturna em hotéis e clubes de luxo. No esporte, temos um destaque para a seleção brasileira. Ancelotti define base, mas todas as posições na seleção continuam sendo disputadas. No caderno de cotidiano, temos aqui alguns destaques para esta quinta-feira. Câmara aprova aumento de pena para pedófilos e regras para influenciadores mirins. 16 medidas são aprovadas em homenagem ao Dia das Crianças e também ao Dia dos Professores. Agora sobre violência em São Paulo. Polícia realiza operação contra quadrilha que rouba celulares e alianças e mata suspeito. O homem é baleado por agentes após reagir à abordagem em Paraisópolis. Também temos aqui, próximo destaque, Justiça ordena que policial acusado de matar Leandro Lô volte à PM e receba salário. Esse ex-tenente estava preso desde 2022. É acusado de dar um tiro na cabeça do lutador. Nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui o primeiro destaque, que é para a Bolívia. Candidatos a presidente encerram campanhas de segundo turno só com a direita. O país decide no domingo quem irá encerrar ciclo de vitórias do movimento ao socialismo. A próxima matéria em destaque, veja como prisões israelenses formam a próxima geração de líderes da militância palestina. Inclusive, Israel prepara plano para a derrota total do Hamas caso esta guerra recomece. Agora sobre a França, premier reconduzido por Macron sobrevive a ações de censura no parlamento para tirá-lo do cargo. E aqui diz que numa dessas votações faltaram apenas 18 votos para que Sebastian fosse derrubado. No caderno de ciência, micróbios congelados há 40 mil anos são reativados e essas amostras foram coletadas das paredes de uma instalação de pesquisa abaixo do solo. Agora um outro destaque, instinto faz com que as pessoas queiram ser as primeiras a colocar algo na órbita terrestre. Em 2008, Elon Musk despachou um carro esportivo da Tesla com um manequim do Starman. Já na área da cultura do Folha de São Paulo, temos aqui, primeiro assunto, para as artes plásticas. A exposição Crônica e Sonho evidencia a dualidade dos trabalhos de Ismael Neri. E no teatro,
musical sobre Clara Nunes. É o principal vencedor do prêmio Bibi Ferreira. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta quinta-feira, logo no início, temos aqui esta imagem de uma advogada que salvou uma mulher e uma criança de incêndio no 13º andar. Apoiada apenas no suporte do aparelho de ar-condicionado, a advogada conseguiu dar apoio para que uma mulher de 51 anos e uma criança de 4 anos deixassem um apartamento em chamas na cidade de Cascavel. E as 3 pessoas estão na UTI. Já a manchete de hoje é um assunto internacional. Trump infiltra a CIA e cogita ataque por terra na Venezuela. O presidente americano confirma ter autorizado as ações secretas. Donald Trump autorizou ontem a CIA a agir dentro da Venezuela e admitiu a ordem publicamente. O reconhecimento, que é incomum, apesar da documentada ação de agentes na América Latina, foi acompanhado de uma ameaça de ataque terrestre. Donald Trump afirmou o seguinte: certamente estamos pensando agora em ir por terra, porque já temos sob controle o mar. E desde setembro, os Estados Unidos têm afundado em águas internacionais, perto da costa venezuelana, barcos que acusam de transportar drogas. Esses bombardeios já mataram 27 pessoas. Trump alega que a ditadura envia criminosos para os Estados Unidos e não combate ao narcotráfico. E a estratégia do secretário de Estado, Marco Rubio, e também de John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, é tirar Nicolás Maduro do poder, que ocupa desde 2013. E Maduro reagiu a essa fala. Ele afirmou o seguinte: não aos golpes da CIA. Após ordenar exercício militar em favelas, o ditador venezuelano rejeita ações dos Estados Unidos na região, sem mencionar o nome do Donald Trump. Agora, sobre a economia, temos aqui um grande destaque para a estatal em crise. Plano dos Correios prevê empréstimo, cortes e lucros só em 2027. Estatal busca empréstimo de 20 bilhões de reais em bancos, com garantia do Tesouro. O dinheiro servirá para quitar dívidas com fornecedores. E somente no primeiro semestre de 2025, o prejuízo da estatal foi de 4,4 bilhões de reais. Inclusive, sobre este assunto, temos aqui uma nota do Estadão em destaque. Eles afirmam o seguinte: a bancarrota dos Correios. Resultados ruins só serão revertidos com corte radical de despesas, algo de que o PT não pode ouvir falar. Na política, Planalto demite nomes do Centrão, mas mantém aliado de Lira na Caixa. Demissões em estatais ocorrem após rejeição da medida provisória com alternativas à alta do IOF. E sobre contas públicas, Tribunal de Contas da União, em decisão provisória, libera o governo de buscar o centro da meta. Aqui informa que essa medida tem efeito enquanto o mérito não for julgado. Com isso, o governo não precisará congelar 30,2 bilhões de reais. Ainda nesta mesma editoria, AMBA, dos irmãos Batista, compra a fatia da Eletrobras na Eletronuclear por 535 milhões de reais. Subsidiária da JF, será a única empresa privada do setor elétrico com ativo de geração nuclear. Agora, temos também um assunto internacional sobre a Lei Morte Digna. Senado do Uruguai aprova a legalização da eutanásia. Já no Judiciário, STJ vê erro grave e preso é solto após 15 anos. Sobre o Dia do Professor, ação antirracismo é premiada pelo CIE e pelo Estadão. E por último, na cultura, temos um destaque para a música, improviso com alma e swing. O pianista Tom Salvador, de 87 anos, é um dos destaques da 6ª edição do Sesc Jazz. Agora,
Os destaques do Jornal Globo desta quinta-feira, dia 16 de outubro. Temos aqui mais uma vez sobre a escalada de Donald Trump contra Maduro. Trump autoriza a ação secreta da CIA na Venezuela e não descarta ataque. O norte-americano afirmou o seguinte: estamos pensando em terra agora, porque temos o mar sob o controle. Após posicionar uma frota de guerra no Caribe e bombardear 5 embarcações supostamente venezuelanas, sob uma alegação de que serviam ao narcotráfico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ontem que autorizou a Agência Central de Inteligência, a CIA, a realizar incursões secretas na Venezuela, e o que poderia incluir operações letais. E Trump disse ainda que estuda dar aval a ataques militares terrestres. O objetivo público é o combate aos cartéis de drogas, mas, segundo analistas, há discussões internas sobre depor a ditadura de Nicolás Maduro, que rechaçou mudança de regime. Agora, o Jornal Globo nos traz aqui 2 entrevistas. O primeiro aconteceu com o presidente da Caixa, que é o Carlos Vieira. Ele afirmou o seguinte nesta entrevista: teremos mais 40 bilhões de reais para crédito imobiliário. Mudanças no empréstimo com depósitos da poupança quase dobram recursos em um ano, conta o executivo, que reconhece o pedido de Lula para ampliar o foco na classe média. Indicado por Arthur Lira, ele disse que fica no cargo em meio a demissões por infidelidade na base e antecipa que a Caixa lançará BET em novembro. Agora, um próximo assunto, na verdade é uma outra entrevista que aconteceu com a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e na oportunidade ela afirmou: natural é manter cargo de quem apoiar a reeleição. A ministra diz que o governo demitirá um número considerável de indicados por deputados que votaram contra a medida provisória alternativa ao IOF e vai reestruturar a sua base no Congresso a partir da divisão em siglas do Centrão. E continuando falando agora sobre política, Planalto prepara limpa de indicados do Centrão na cúpula da Caixa. Trocas nas 12 vice-presidências aguardam fim do pente fino nos cargos indicados pelos 251 deputados que derrubaram MP crucial para o governo. E ainda temos aqui um destaque para a economia, que o governo admite risco de aportes nos Correios até 2029. A possibilidade de socorro da União consta de adenda ao projeto de orçamento de 2026. Em busca de 20 bilhões em crédito, a estatal apresentou planos de demissão voluntária, renegociação de contratos e também a venda de imóveis. E Moraes revoga a prisão de mais 2 réus do 8 de janeiro, por erro e doença. Agora também temos aqui este destaque sobre o Rio de Janeiro, que a operação da Polícia Federal desmantela grupo que fabricava fuzis. E a quadrilha, que tinha uma capacidade para produzir 3,5 mil armas por ano, vendia para facções criminosas do Rio de Janeiro. O próximo assunto é que diz que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspende acordo de indenização para Águas do Rio. A SEDAI pagaria 900 milhões de compensação por erros no edital de licitação, ainda não assumidos por nenhuma autoridade. E governo cria nova faixa de classificação indicativa. Essa medida indicará conteúdos impróprios para menores de 6 anos em produtos audiovisuais e também aplicativos de celular. Em um destaque internacional, Hamas afirma que devolveu a Israel todos os corpos de reféns que foram localizados. O grupo alega que precisa de equipamento para buscar nos escombros os demais corpos, com risco de não encontrá-los. E Israel contém ajuda humanitária. Agora, temos aqui um próximo assunto. Não foi química, foi petroquímica. Quem disse isso foi o Lula sobre o encontro com Donald Trump. O presidente comentou com bom humor o diálogo
que teve com o americano. O chanceler brasileiro e secretário de Estado dos Estados Unidos se reúnem hoje. E ainda no Brasil, na política, o Congresso deve derrubar vetos de Lula a regras ambientais. A articulação governista derrapa e votação hoje deve retomar retrocessos do PL da devastação. Na saúde, população de Vila, em Goiás, convive com doença genética rara. A exposição ao sol é um perigo para a maior parte dos 1.000 moradores de Araras, que é um vilarejo do interior de Goiás, onde a incidência do xeroderma pigmentoso é a maior do mundo. E o diagnóstico da doença, que é potencializada por casamentos consanguíneos, eleva em 10.000 vezes o risco de câncer de pele. E por último, temos aqui estes dois destaques. Primeiro é sobre o futebol americano. Queremos nos apropriar e mudar a cidade com a NFL. O diretor da liga explica a opção pelo icônico Maracanã para sediar jogo em 2026 e vê Brasil como prioridade. E sobre o Campeonato Brasileiro, Fla vence Botafogo em cara final com Palmeiras. Rubro-negro faz um jogo seguro, vence o alvinegro do Nilton Santos por 3-0 e segue na perseguição ao Palmeiras, que goleou o Bragantino por 5-1 e se manteve na liderança do Brasileirão, 3 pontos à frente do Fla. E os dois se enfrentam domingo lá no Maracanã. Já na capa do Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um destaque no alto da capa sobre a COP30. Aqui diz que a Universidade de Brasília quer levar o Cerrado à COP30. Nesta semana, a Universidade de Brasília promove uma programação de debates e atividades com a comunidade acadêmica, com o objetivo de elaborar propostas a serem levadas à conferência em Belém, no Pará. Ao CB.poder, a reitora Rosana Naves explicou que há a compreensão de que os biomas devem ter a própria projeção na discussão climática. Ela destacou a importância do Cerrado para a manutenção do bioma amazônico e ela complementou afirmando o seguinte: sabemos que a Amazônia não existe sem o Cerrado. Agora no Judiciário, temos aqui esta matéria em destaque: juristas pressionam Lula por uma ministra no Supremo Tribunal Federal. A escolha de um nome para substituir Luiz Roberto Barroso no STF, o magistrado antecipou a aposentadoria, está nas mãos do presidente Lula, que deve se manifestar nos próximos dias. E mesmo com alguns nomes favoritos, como o AGU Jorge Messias e Bruno Dantas, do TCU, e também Rodrigo Pacheco, do Senado, cresce na sociedade a mobilização pela indicação de uma mulher para o cargo. E hoje apenas Carmen Lúcia está na corte. Ontem, uma carta assinada por juízas recomendou essa escolha e manifestos nas redes sociais, compartilhados e apoiados inclusive por Melina Fachin, que é advogada e filha do presidente do STF, o Edson Fachin, ganharam força de artistas e movimentos sociais. Também temos aqui um próximo destaque para refletir a sociedade. Autora de manifesto pela indicação de uma mulher ao Supremo Tribunal Federal, a advogada Lenda Tariana ressalta a lista de candidatas competentes à vaga. Agora, um outro assunto no Caderno de Cidades é sobre o caso do crime da 113 Sul, o novo mundo de Maírlon. Há 15 anos, quando foi levada a Papuda, Orkut e MSN dominavam a internet e hoje tudo é diferente para Francisco Maírlon, de 37 anos, que foi inocentado pelo STJ. Livre, o homem que foi condenado pelo triplo homicídio da 113 Sul tenta se readaptar. Ele afirmou o seguinte: tive que ser muito resiliente. Nenhum tipo de reparação vai compensar o sofrimento que passei. E um dos crimes mais emblemáticos de Brasília segue ainda
como um mistério. E ainda no caderno de cidades, entre beleza e riscos, a exuberância dos flamboyantes desperta a atenção de brasilienses como a Andressa Montenegro, que é uma moradora do noroeste da região. E são mais de 100 mil desta espécie no Distrito Federal. E nestes primeiros dias após estiagem, as árvores frondosas merecem mais atenção das autoridades. As chuvas derrubaram ontem uma árvore em cima de um carro na quadra 113 da Asa Norte, como a gente consegue observar aqui nesta imagem no jornal. E Trump avaliza a ação da CIA na Venezuela. Em uma escalada sem precedentes na tensão entre Washington e Caracas, o presidente dos Estados Unidos confirmou que autorizou a Agência Central de Inteligência a atuar em solo venezuelano e também que cogita ataques terrestres contra cartéis do narcotráfico. E Maduro reagiu afirmando não aos golpes de Estado dados pela CIA. Agora, sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, tarifaço na mesa. O chanceler Mauro Vieira e secretário de Estado Marco Rubio discutem hoje o comércio e o encontro de Lula e Trump. E falando sobre a docência, os professores, nova identidade. Docentes de todos os níveis de ensino médio, de ensino, terão, a partir de hoje, um documento oficial com direito a vantagens. E na cultura, para além da pandemia, a Lista, que é uma peça encenada pela atriz Lília Cabral, criada no início do bloqueio, ganha os palcos estreia em Brasília amanhã. E por último, sobre esportes, temos aqui um alerta de jogão. Fla vence Botafogo por 3-0 com show de Arrascaeta e Pedro. Palmeiras mantém folga de 3 pontos no topo com virada de 5-1, assinada por Vitor Roque contra o Bragantino, antes de visitar o Rubro Negro neste domingo. No Jornal Cearense, temos aqui no alto da capa um destaque do caderno Guia Vida e Arte, da Janela. Espetáculo infantil utiliza a acessibilidade como um recurso cênico. Agora, temos aqui a manchete de hoje, que é para a economia. 72,2% das rodovias do Ceará estão de regulares a ótimas. O panorama logístico do Ministério dos Transportes evidencia que no estado 27,8% da malha fina, ou melhor, 27,8% da malha fica entre ruim e péssima, e que aqui é a unidade do Nordeste com 9% do volume de investimentos públicos federais. E sobre esportes, Cearense Feminino tem primeiro clássico Rainha do Ano, com transmissão do jornal O Povo. E empate no Recife. Ceará sai na frente, mas leva um gol no fim e fica no 1-1 com Lanterna Sport, fora de casa. E derrota também em casa, mesmo com um jogador a mais, o Fortaleza perde por 2-0 para o Vasco no Castelão e se afunda mais na zona de rebaixamento. Agora, em cidades, temos aqui este destaque, que o Ceará Sem Fome distribui 55 milhões de refeições em 2 anos de funcionamento. E na política, vaga no Supremo Tribunal Federal movimenta Lula, Congresso e ministros do Supremo. E no caderno Farol, Trump afirma que considera realizar ataques terrestres contra cartéis da Venezuela. E por último, Fortaleza tem 42 mil pacientes na espera por mamografia. No valor econômico de hoje, temos aqui no alto da capa estes 3 principais destaques. Primeiro é sobre contas públicas. Brasil precisa melhorar a composição e a eficiência dos gastos do governo, afirma o Vitor Gaspar, do FMI. E sobre geopolítica, abalado por escândalos, Fórum de Davos vive momento de declínio com multilateralismo sob ataque. E Carolina Matsuzi, que é a cofundadora da Insider,
é a personagem de estreia do podcast Como Eu Cresci. Agora a manchete de hoje é sobre seguridade. Baixa contribuição dos trabalhadores por conta própria impõe desafio à Previdência. Novos arranjos no mercado de trabalho e informalidade ainda alta comprometem o funcionamento do sistema de aposentadorias e pensões do país. E um destaque internacional: Trump autoriza ações da CIA contra Maduro. O presidente Donald Trump confirmou ontem relatos de que autorizou a Agência Central de Inteligência a conduzir operações secretas na Venezuela e numa forte escalada nos esforços da Casa Branca para pressionar o regime de Nicolás Maduro. E ele não descartou ações em terra. E de acordo com o The New York Times, que revelou o plano confirmado por Trump, a medida permite que a CIA realize operações letais na Venezuela e conduza uma série de operações no Caribe. Abre aspas, acho que a Venezuela está sentindo a pressão. Fecha aspas, disse o americano. E após a declaração de Trump, Maduro condenou o que chamou de golpes de Estado orquestrados pela CIA, afirmando não querer uma guerra no Caribe e na América do Sul. E ainda, Brasil inicia negociação sobre tarifaço. As negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço começam nesta quinta-feira, lá em Washington, em uma reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Esse encontro foi anunciado ontem pelo presidente Lula. Além da questão das sobretaxas às exportações, o Brasil pretende obter o cancelamento das sanções impostas a autoridades brasileiras. E também ontem, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, disse ter sido convidado para a reunião com o secretário de Energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, para discutir minerais críticos. Agora sobre gestão, temos aqui nesta imagem a cientista e escritora Amy, da Universidade de Harvard. Ela afirmou o seguinte: existem falhas inteligentes que são resultados indesejados de experimentos bem pensados. E essas devemos aprender a acolher. Elas são os trampolins para o sucesso e a inovação futuros. E o próximo destaque diz que a ajuda dos Estados Unidos à Argentina chega a 40 bilhões de dólares. Os Estados Unidos reforçaram o apoio à Argentina, anunciando uma nova ajuda de 20 bilhões de reais, com o swap de moedas já informando anteriormente. O socorro total alcança 40 bilhões e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que Washington voltou a comprar pesos argentinos no mercado e que trabalha com fundos privados para criar uma linha destinada a adquirir parte da dívida soberana do país. Na economia nacional, Fernando Haddad tenta salvar as receitas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a possibilidade de resgatar pontos considerados incontroversos da MP alternativa ao aumento do imposto sobre operações financeiras, derrubada na Câmara. E entre os itens citados pelo ministro está a limitação às compensações tributárias, que é a principal fonte de arrecadação prevista na MP, estimada em 10 bilhões de reais neste ano e também em 2026. E o próximo destaque: investimentos alternativos atraem grandes bancos. E sobre negócios, Âmbar compra fatia da Eletrobras na Eletronuclear. Agora, dando continuidade aos destaques do jornal Valor Econômico, temos aqui a seguinte matéria. Cotado para vaga no Supremo Tribunal Federal, Messias faz parecer favorável a emendas PIX. O advogado-geral da União faz aceno a parlamentares, que diz que o AGU, Jorge Messias,
enviou ao Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, parecer favorável à validade das emendas impositivas e das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, desde que respeitados avanços já obtidos no tema. Messias é cotado como favorito para suceder Luiz Roberto Barroso no Supremo e, se ele for indicado pelo presidente Lula, precisará ter o nome aprovado pelo Senado. E hoje, as emendas são um dos temas de maior interesse dos parlamentares. E no parecer, o AGU afirmou que as ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, assim como os acordos firmados entre os poderes, garantiram, abre aspas, o aprimoramento da transparência e rastreabilidade das emendas impositivas. Estabeleceu medidas para assegurar a participação do Poder Executivo na definição das prioridades de alocação dos recursos destinados a emendas individuais e emendas de bancada. E ainda segundo ele, diversos avanços foram conquistados por meio da ação coordenada dos poderes legislativo e executivo, sob a condução do Supremo Tribunal Federal, nos pontos questionados nas ações que tramitam na Corte. E apesar de Messias ser o nome preferido do presidente Lula, ele enfrenta resistência no Senado. Isso porque o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, está em campanha para emplacar o senador Rodrigo Pacheco na vaga. E ainda, agora falando sobre o Legislativo, Alcolumbre resiste à pressão e mantém análise de vetos ao projeto de licenciamento ambiental. O governo quer que votação aconteça depois da realização da COP30. A oposição ameaça obstruir sessão para forçar que projeto de anistia entre na pauta. Agora, uma próxima matéria também, desta vez, aborda sobre as contas públicas. Fernando Haddad apresenta ao Alcolumbre proposta para resgatar pontos da medida provisória alternativa ao IOF. O presidente do Senado disse que a conversa com o ministro da Fazenda foi muito boa. Agora, um próximo destaque: ministros do Supremo defendem a Lula, perfis de Pacheco e Messias. E PGR quer reabrir inquérito contra Bolsonaro sobre suposta interferência na Polícia Federal. Essa investigação foi instaurada em 2020, após a acusação do então ministro Sérgio Moro. E sobre a disputa na direita, Eduardo Bolsonaro reforça ataques ao Centrão e se isola. O deputado critica a ex-ministra de Bolsonaro em busca de espaço para disputar a presidência. E líder do PT aciona a PGR contra Michele Bolsonaro por suspeitas em programa social. Essa representação é feita após PL tentar barrar o decreto de Lula relacionado ao trabalho de Janja. E ainda no Valor Econômico de hoje, temos aqui um texto escrito pela Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte: o mais sério adversário de Lula em 2026. Favoritismo leva o presidente a subir no salto precocemente. E ainda, Câmara suspende ação contra deputado que tramita no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi de 268 votos a favor e 167 contrários à suspensão do andamento desse processo. E os deputados citaram PEC da blindagem em discursos. E Hugo Mota vê tentativa do governo de repactuar a relação com o Congresso. E Lira participa de articulações para presidir a maior frente parlamentar do Congresso. O primeiro movimento para criar a Frente Parlamentar da Melhoria do Ambiente de Negócios, cuja sigla é FPN, ocorreu em evento de quarta-feira, ontem, dia 15, com a presença de mais de 70 empresas de diversos setores. Também temos aqui esta matéria que a Câmara suspende a ação contra o deputado Gustavo Gayer, que tramita no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o Gaia é processado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso. A intervenção da Câmara está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. E um outro assunto, Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília para exames. A suspeita inicial foi virose, mas o ministro, que está se aposentando do Supremo Tribunal Federal, passa por uma bateria de exames neste momento para identificar a causa. E Alcolumbre tenta fechar apoio de senadores a Pacheco para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal. De acordo com os interlocutores, o senador indicará Lula, que parlamentar do PSD é preferido da casa. E Carmen Lúcia encerra ação contra a prescrição de multas ambientais no governo de Jair Bolsonaro. No entendimento da ministra, houve uma mudança no cenário que levou ao ajuizamento da ação e não ocorre mais um quadro de negligência. Já a próxima matéria em destaque no Valor Econômico, senador Eduardo Braga defende foco no consumidor de energia elétrica e realocação de subsídios. O relator afirmou o seguinte: o subsídio, por meio da transferência de ônus e encargos para o consumidor, chegou para lá do limite. Agora um próximo destaque também. Michele Bolsonaro sofre perseguição política do PT, diz PL Mulher, após um pedido de investigação. O partido diz que Lindenberg Farias agente com abuso de autoridade contra ex-primeira-dama. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. Logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. Daremos início pelos destaques do jornal O Globo. No alto do site, temos aqui a matéria sobre política. Alcolumbre adia a sessão do Congresso, evita a derrota do governo e reforça influência em meio à disputa por vaga no Supremo Tribunal Federal. Previsão era que fossem analisados trechos da nova lei de licenciamento ambiental que foram revogados por Lula. Nesta matéria informa, ao mesmo tempo em que trabalha para emplacar a indicação do colega Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, faz acenos ao governo e ajuda o Palácio do Planalto a evitar derrotas ao adiar a sessão conjunta que votaria os 63 vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que flexibiliza regras para autorizações de obras e empreendimentos
no país. E essa decisão, tomada a pedido do governo e ainda sem uma nova data, revela o peso político que Alcolumbre voltou a exercer sobre o ritmo da pauta legislativa. E ainda nesta semana, Alcolumbre também assumiu a frente das negociações entre o Executivo e o Congresso na definição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, onde há um novo foco de tensão com a iminente aprovação de um calendário de pagamento de emendas, que pode obrigar o desembolso das verbas parlamentares já no primeiro semestre de 2026, engessando ainda mais o orçamento da União. E aqui também diz que desde que o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do Supremo, o presidente do Congresso tem ampliado sua interlocução com o governo e com o judiciário, em uma tentativa de se afirmar como um dos principais operadores da política nacional. Aliado e principal cabo eleitoral de Pacheco, Alcolumbre vem se empenhando em reduzir o atrito entre Planalto e Legislativo e em apresentar-se como peça-chave da governabilidade. E ainda na política, o governo amplia demissões de ex-aliados e prepara a troca de postos-chave da Caixa Econômica. Responsável por financiar políticas públicas regionais, o banco deve ter parte das 12 vice-presidências trocadas. E retomada parcial da medida provisória alternativa ao IOF renderia ao menos 20 bilhões de reais em 2026. Agora, neste carrossel de imagens aqui no site, temos aqui, primeira matéria na área da saúde, qual a diferença entre dormir e descansar. E a médica revela por que acordamos cansados. E empresário colombiano promete fazer nevar no Rio de Janeiro em 2026. E ainda, regência de Pedro e letalidade coletiva explicam o passeio do Flamengo sobre o Botafogo. E sobre o dia da padroeira dos endividados, conheça a santa que atrai mais fiéis em busca de ajuda divina para sair do vermelho. E uma pesquisa Datafolha revela que a presença de facções e milícias cresce no país e atinge 28,5 milhões de brasileiros. E ainda, temos aqui essa notícia: o Uruguai aprova a lei que legaliza a eutanásia e se torna o pioneiro na América Latina. E Malu Gaspar escreve: Polícia Federal identifica 3 núcleos em esquema de venda de sentenças judiciais no STJ. E ainda, Lula vai ouvir Alcolumbre sobre indicada ao Supremo e faz gesto a magistrados, mas centraliza a decisão. Também temos aqui no site do Globo um texto de Bela Megali, os bastidores da reunião de Eduardo com os Estados Unidos antes da agenda com o ministro de Lula. E acusada de planejar queda de Maduro, CIA está por trás de longa lista de ações aqui na América Latina. Agora, temos aqui um destaque sobre o Rio de Janeiro, que é um embate entre a SEDAI e as águas do Rio. O erro que pode custar 900 milhões ao estado do Rio e que ninguém assume. Agora temos aqui na área da saúde o alimento que é uma alternativa ao arroz branco, que tem mais vitaminas e minerais. De grão curto e textura pegajosa, esse alimento preserva o grão inteiro e fornece fibras e antioxidantes. E agora, também temos aqui a enquete do Jornal Globo. Quem matou Odete Roitman e deu seu palpite sobre o maior mistério da novela Vale Tudo. Agora, sobre um caso de corrupção ambiental, Zema nomeia advogado de mineradoras para chefiar órgão ambiental, alvo da Polícia Federal em Minas Gerais. IPL se une ao Centrão e suspende a ação penal contra Gustavo Gayer. Agora, uma operação na Bahia, Mirella do PCC, com adulteração de combustíveis em esquema de 6 bilhões de reais. Também temos aqui uma notícia em destaque
que a operação em 5 estados rastreia a origem do metanol em bebidas alcoólicas. Temos também um destaque que após o recuo do exército de Israel, Hamas usa o Hamas usa execuções públicas. Agora um próximo destaque, falando agora sobre o Rio de Janeiro. Conheça a cidade argentina, que recebe apenas 22 turistas por mês. E Graciane é vítima de assalto após ensaio da União da ilha. Os bandidos levaram um carro de luxo. Esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga o caso para identificar a autoria do crime. E modelo teve sua Land Rover Defender 110 avaliada em R$800 mil roubada. E agora, também no Rio, câmeras da Prefeitura flagram circulação da maior quadrilha de roubos de carros. No mês de setembro, aqui informa que Vinícius Farias de Azevedo, o homem apontado como integrante do bonde do Loirinho, foi morto durante um confronto com a Polícia Civil. E operação mira cassino online clandestino de grupo ligado ao contraventor Adilzinho e também ao PCC. De acordo com as investigações, esse esquema movimentou cerca de 130 milhões de reais em 3 anos. Agora, com o aval do IPHAN, depois novas construções no centro e no porto esbarram em tombamentos históricos. No Castelo, um dos berços do Rio, o projeto está emperrado há 11 anos. Como outros terrenos no bairro e na zona portuária, imóvel é vizinho a bens tombados e obras dependem de aval do IPHAN. Agora um outro destaque, temos aqui um assunto que aconteceu no Rio de Janeiro. Acusado de ser chefe da quadrilha dos fuzis, disse o seguinte: pobre de merda, vai morrer trabalhando. Esse homem falou isso a um agente do Detran ao ser parado em blitz. O Silas Diniz Carvalho, apontado como chefe de um grupo que fornece fuzis para o tráfico do Rio, foi preso um mês depois de ser parado na lei seca. Agora, temos aqui um destaque. Um roteiro com bares e restaurantes que tem cardápio promocional à noite nos fins de semana. Também temos aqui um destaque sobre cultura e entretenimento. Grazi elege malvadas favoritas em novelas e faz aposta em assassinato de Odete Reutemann. E após séculos, nova teoria pode revelar a identidade da moça com brinco de pérola. Também temos aqui um destaque no caderno de saúde e bem-estar. Vilarejo em Goiás tem maior registro no mundo de doença genética rara que eleva o risco de câncer. E, de acordo com o estudo, fast food prejudica a memória em apenas 4 dias. Na área da saúde, aqui diz que o Ministério da Saúde substitui 42 mil canetas de insulina com defeito e reforça estoques no SUS. E Carolina Chagas escreve: dias no spa podem ensinar a levar para casa cuidados para a saúde física e mental. Agora, falando sobre esporte, Vasco conta com protagonismos de Ryan e Léo Jardim para superar Fortaleza. E falta de gols é um dos problemas do Botafogo na temporada. Agora, temos aqui um destaque sobre o Fluminense. De olho no G4 do Brasileiro, equipe de Zubeldia abre sequência decisiva no Maracanã diante do Juventude. Nos assuntos de economia, Lula e Silveira reativam o Conselho de Minerais Críticos em meio a interesse dos Estados Unidos. E Caixa terá 40 bilhões a mais no crédito imobiliário, diz o presidente do banco. E aqui é uma entrevista que também está em destaque na capa desta quinta-feira. Nos assuntos internacionais no site, temos um destaque para o Peru: um morto e mais de 100 feridos durante um protesto em Lima contra a classe política e onda de violência na região. Sobre o cessar-fogo no Oriente Médio, Hamas afirma que devolveu todos os corpos e que conseguiu recuperar. E Israel cobra a entrega total.
E a investigação apura a morte de 2 cidadãos de Trinidade em ataque dos Estados Unidos. E sobre o Equador, subsídios, repressão e atentados. Entenda o que está por trás da onda de protestos e violências no país. Agora, em variedades de hoje, temos aqui um assunto sobre boa viagem. Europa, além do óbvio, conheça as 10 cidades mais ricas em cultura para conhecer no próximo ano, em 2026. Também o verdadeiro sentido da frase "penso, logo existo", que mudou a história da filosofia. Na economia, temos aqui a informação que a Nestlé vai cortar 16 mil empregos, enquanto o novo CEO acelera a reestruturação. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui este destaque sobre o licenciamento ambiental. Alcolumbre atende ao governo e cancela a sessão para analisar vetos de Lula. E sobre os Estados Unidos, Trump autoriza ações da CIA na Venezuela e a tensão regional cresce. A Agência Central de Inteligência recebeu um sinal verde para atuar dentro do país e até executar operações letais. O presidente dos Estados Unidos confirma a notícia e revela que analisa ataques por terra. No Rio de Janeiro, rede milionária de apostas online ligada ao PCC é alvo de operação. As apurações revelaram fortes ligações entre o grupo e estruturas criminosas de grande porte na Baixada Fluminense, em especial a chamada máfia do cigarro. Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quinta-feira, a Operação Banca Suja, com o objetivo de desarticular uma estrutura criminosa atuante no ambiente digital. Esse esquema de exploração de jogos de azar online, fraudes contra apostadores e lavagem de dinheiro movimentou mais de 130 milhões de reais em apenas 3 anos. E a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão e também outras medidas judiciais na capital. Duque de Caxias e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A ação inclui ainda bloqueios de 65 milhões de reais em contas bancárias e de 2,2 milhões em bens, incluindo 8 automóveis, além de autorização para sequestro de outros bens localizados no decorrer da operação. O objetivo é desestruturar toda a base financeira desse grupo. Essa operação, como explica nesta matéria, visa interromper fluxos financeiros ilícitos, proteger consumidores de fraudes, impedir a reciclagem de capitais criminosos e recuperar ativos para o Estado, atingindo diretamente o financiamento de facções e redes criminosas com base territorial na Baixada e na capital. Agora, o Correio nos traz aqui um vídeo. Carro de aplicativo pega fogo em canteiro próximo ao Memorial JK. Corpo de Bombeiros realizou atendimento da ocorrência. Infelizmente, motorista e passageira não ficaram feridos. E mais uma operação em destaque hoje no site do Correio. Polícia prende homem que falsificava identidade, CNH e CPF e vendia por R$3.000. Essa operação, que prendeu o falsário de documentos, ocorreu em Águas Lindas, no Distrito Federal. Agora, um caso de um acidente, um pedestre morre após ser atropelado na saída do eixo monumental. A vítima não conseguiu resistir aos ferimentos, mesmo após 40 minutos de tentativa de reanimação pela equipe do Corpo de Bombeiros. E agora um caso de assalto, como vimos anteriormente. A Graciane Barbosa vai parar na sarjeta após ter carro roubado no Rio. A musa fitness foi abordada e assaltada na madrugada de hoje, quinta-feira. O carro avaliado em 800 mil da famosa foi levado pelos criminosos. Agora, temos também aqui um outro assunto, que a Conab
suspende concurso com 403 vagas após recomendação do Ministério Público Federal. Segundo a CONAB, o novo cronograma para prosseguimento do certame será oportunamente divulgado, lembrando que a CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento. Agora outro destaque, temos aqui o texto de opinião do Correio. A abordagem policial deve respeitar os direitos humanos. No próximo dia 29, os brasilienses ganharão um canal para denunciar ao Ministério Público eventuais violências policiais. E no Oriente Médio, Israel ameaça retomar ataques a Gaza se Hamas não entregar os corpos. E sobre o Outubro Rosa, temos uma matéria que diz que a desigualdade no acesso à mamografia expõe falhas no combate ao câncer de mama aqui no nosso país. Um estudo do Colégio Brasileiro de Radiologia mostra que o país tem 6,8 mil aparelhos de mamografia, mas há má concentração de equipamentos. E sobre as relações exteriores, Brasil e Estados Unidos, enfim, negociarão tarifas. E quem é o secretário linha dura que Trump escolheu para negociar tarifa com o Brasil, que é o Marco Rubio. E sobre o caso do crime da 113 Sul, Francisco Maírlon conta como sobreviveu 15 anos na Papuda. Agora em cidades, corpo de policial penal morto no Riacho Fundo II será sepultado nesta quinta. E jovem de 20 anos é morto a tiros lá em uma rua do Itapuã. Agora falando sobre chuvas, aqui diz nesta matéria que a árvore cai em estacionamento e danifica 4 carros na Asa Norte. Na área da saúde, aqui diz que o Ministério da Saúde envia ao Ministério Público plano para agilizar tratamento de câncer na rede pública. E órgãos de fiscalização miram estabelecimentos de beleza e estética, com aumento de 65% nas ocorrências envolvendo estabelecimentos de estética lá no Distrito Federal. A Vigilância Sanitária e outros órgãos de fiscalização identificaram falhas no cumprimento das normas de segurança e qualidade. Também temos aqui um próximo assunto sobre energia elétrica, que o condomínio em Águas Claras está há mais de 15 horas sem energia. Agora, temos aqui também trechos da entrevista com Francisco Maírlon. Ele afirmou o seguinte: pensei muito no meu filho enquanto estava preso. Lembrando que Francisco Maírlon foi inocentado pelo próprio STJ da acusação de ser um dos executores do crime da 113 Sul. Em liberdade, ele falou sobre o seu filho, que ainda não tinha nascido quando ele foi preso. Agora, um outro destaque é sobre o ordenamento urbano, que moradores denunciam venda de área verde para um posto na Asa Sul. E um homem lá em Ceilândia, Distrito Federal, um homem é flagrado comercializando aves silvestres numa feira. Agora, temos aqui no caderno Direito e Justiça, na seção de data vênia, aqui diz o seguinte: CNJ cobra para que país tipifique o crime de desaparecimento forçado. Temos aqui também um outro assunto, a lenda Tariana. Em entrevista, ela afirmou o seguinte: chega de carregar o piano e não participar da orquestra. A advogada Lenda Tariana lança um manifesto Por que não elas? E defende que a sucessão do Supremo Tribunal Federal seja marcada pela escolha de uma mulher para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso. E outro texto agora de opinião do Correio: não se combate efetivamente a corrupção privada no Brasil. A corrupção entre entes privados também está incrustada na nossa cultura e, pior, sem nenhuma previsão legal para punir os malfeitores. Também temos aqui outro assunto sobre visão do direito, como a inteligência artificial pode transformar a realidade da população em situação de rua. Aqui o Correio escreve o seguinte: como assegurar moradia adequada
para mais de 300 mil pessoas no país com déficit habitacional. E a resposta passa pela coordenação institucional e pode ser potencializada pela inteligência artificial. Também temos aqui um outro texto de opinião em defesa do sigilo cliente-advogado. Previsto em uma série de ordenamentos jurídicos, o dever de sigilo profissional constitui não apenas uma garantia ao livre exercício da profissão, como uma forma de proteção da própria sociedade. Agora, nos assuntos da política, professores ganham carteira nacional docente. Sobre o Congresso, Novo e aliados protocolam pedido de impeachment contra Moraes. E Congresso analisa hoje, nesta quinta, vetos à lei de licenciamento. E derrubada de medida provisória trava a votação da lei de diretrizes orçamentárias. No Judiciário, apoio de peso para uma mulher ocupar a 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal. Agora, uns assuntos que aconteceram no Brasil, que estão em destaque hoje no site do Correio. O primeiro é um caso que aconteceu lá no Paraná. Uma mulher advogada se pendura em prédio para ajudar uma mulher e uma criança a saírem de um prédio que pegava fogo. E sobre escuta protegida, ministros assinam atualização de pacto contra a violência de crianças. E sobre o Dia dos Professores, que foi ontem, dia 15 de outubro, um professor de direito é presenteado por alunos com PlayStation 5. O Bruno Vasconcelos foi surpreendido com a homenagem às vésperas da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, marcada para o próximo domingo, dia 19/10. Em contato com o Correio, Vasconcelos explicou que essa surpresa só foi possível graças a uma vaquinha feita por alunos e também os seus ex-alunos, como nós podemos observar aqui nesta imagem do professor com a sua turma. E em São Paulo, um homem sofre queimaduras após beber uma água mineral. O homem sofreu queimaduras internas após ingerir água engarrafada e passou por endoscopia. As autoridades investigam possível contaminação em lote da marca de água mineral. Esse caso aconteceu em São Paulo. Agora, nos assuntos sobre economia, INSS suspende o programa para reduzir filas por falta de recursos. E sobre o rombo bilionário, Correios buscam empréstimos de 20 bilhões e lançam plano para conter crise financeira. Também temos aqui, próximo assunto, sobre energia, que Silveira diz que a Eletrobras pode ser responsabilizada pelo apagão. Como nós vimos aqui anteriormente, que esse relatório sai em 30 dias. Nos assuntos internacionais, Trump confirma que autorizou operações terrestres na Venezuela. Sobre o Vaticano, o Papa Leão XIV é presenteado com um cavalo puro sangue árabe. E Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado. E líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, morre na Índia. Agora temos aqui uns assuntos sobre ciência e saúde. Suco de uva integral descobre os benefícios para a saúde. E Novo Oceano nasce no coração da África, revela estudo. E níveis de carbono, de gás carbônico na atmosfera atingiram recorde em 2024. E Ozempic e o Wegovy mudam como o corpo processa o álcool. Também temos aqui sobre esportes que Vitor Luiz é expulso após vitória do Vasco sobre o Fortaleza. O Vitor Luiz é baixa do Vasco no jogo contra o Fluminense. Vojvoda destaca a melhor atuação do Santos e vê uma evolução após vitória. Também temos que o goleiro do Cruzeiro, Cássio, passa por exames após concussão. E Gabriel Menino se desculpa com torcida. Ele afirma que não merecia um empate. Na educação, em Planaltina, professor cria um jornal para formar jovens críticos.
E bombeiros do Distrito Federal adiam provas e mantêm inscrições abertas. Também na educação, temos aqui a informação que o INEP abre inscrições para médicos elaborarem questões de prova. E sobre o CNU dos professores, Prova Nacional Docente. INEP disponibiliza locais de prova. Também temos aqui alguns assuntos sobre saúde do pet. 5 dicas para prevenir o câncer de mama em cadelas. E aqui são os cuidados simples que podem fazer a diferença na saúde do animal. Sobre fotografia, a foto que levou 10 anos para ser feita e foi premiada em concurso internacional. Isso porque o fotógrafo trabalhou por 10 anos para conseguir capturar uma única imagem da mais rara espécie de hiena do mundo inteiro. E também entenda os riscos das redes para a pressão estética infantil. Aqui diz que, influenciadas por tutoriais e filtros, as meninas elas acabam reproduzindo as rotinas de beleza que não pertencem à sua idade. E especialistas alertam: o corpo em formação não suporta tanta química e a mente tão pouco. Inclusive, uma psicóloga afirmou o seguinte: a maquiagem pode ser parte da brincadeira, mas precisa ser tratada como tal. Um momento lúdico, não um ritual diário de aparência. Agora, na editoria de política do jornal Folha de São Paulo, vice de Minas, que chamou Lula de câncer, é aconselhada a moderar o tom. O estilo mais suave de Matheus Simões seria condizente com linha mais centrista do PSD, seu provável novo partido. Messias se consolidou como principal referência jurídica no governo Lula, com o vácuo deixado por Dino. O advogado-geral da União é apontado por aliados de Lula como um escolhido para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Já Maria Hermínia Tavares escreve o seguinte texto: a solidão dos progressistas. As esquerdas têm renda mais alta e são mais brancas e mais escolarizadas do que a maioria dos brasileiros. E convívio com os sobrinhos de Collor na infância inspira o cineasta em série sobre ex-presidente. Também temos na política: aliados de Lula dizem que provável indicação de Messias traz mais equilíbrio ao Supremo Tribunal Federal. Em raciocínio, é que a opção por Pacheco daria mais força à ala formada por Gilmar, Dino e Moraes. Barroso é internado em Brasília depois de mal-estar no Supremo e o ministro foi levado a pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. E Justiça barra pedágio Free Flow em rodovia de Mogi das Cruzes. Decisão suspende cobrança em trecho ligando a cidade à rodovia Ayrton Senna. No Congresso Nacional, Câmara suspende ação de calúnia e difamação no Supremo contra deputado bolsonarista. A maioria dos deputados votou para paralisar andamento de processo em que Gustavo Gayer é réu. E Centrão diz que adiamento de vetos de licenciamento tira a munição de Lula em meio à COP. A avaliação de deputados é que derrubar vetos antes da COP30 poderia alimentar discurso do petista contra o Congresso. E deputado bolsonarista pede explicações aos Correios por empréstimo de 20 bilhões de reais. O Luiz Carlos Mota, que é do PL, se diz preocupado com a situação dos mais de 20 mil funcionários do Correios. Agora, também temos aqui um assunto que a PGR pede reabertura de investigação sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Paulo Gonet diz haver indícios de vínculo entre intervenção na PF e ABIN paralela. E governo Lula defende saída conciliada para emendas parlamentares em reta final de processo no Supremo.
Essa manifestação é assinada pelo ministro Jorge Messias, da AGU, candidato à vaga aberta no Supremo. E ainda Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o Supremo, apesar de pressão por Rodrigo Pacheco. O presidente elogia a combatividade e lealdade do titular da AGU. E Lula assina a aposentadoria de Barroso, que deixará o Supremo Tribunal Federal neste sábado, dia 18 de outubro. A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial de quarta-feira, dia 15 de outubro. A oposição apresenta pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Esse pedido contra Dino reúne a assinatura de 10 senadores. Contra Moraes, há endosso de 90 deputados federais. Recurso da oposição leva a projeto que limita decisões monocráticas no Supremo ao plenário da Câmara. Essa proposta, aprovada na CCJ da Câmara, iria para o Senado, mas agora precisa ser aprovada no plenário. E ainda temos aqui no Folha de São Paulo que a Justiça de São Paulo manda o X preservar a identidade de perfis para coibir fakes. O Tribunal de Justiça acatou liminar do grupo Sleeping Giants Brasil. E servidoras relatam ao CNJ falas misóginas de desembargador e pacto para não ficarem sozinhas. A defesa de magistrado afirma desconhecer o teor de processos por ter direito cerceado. E as matérias mais lidas pelo público na editoria de política aqui do Folha. Primeira matéria diz respeito às eleições do próximo ano, que elite lamenta erros de Tarcísio em jantar com Kassab. Na segunda matéria, Messias se consolidou como principal referência jurídica no governo Lula, com vácuo deixado por Flávio Dino. Já a terceira matéria diz o seguinte: Lula diz a aliados que deve escolher Messias para o Supremo Tribunal Federal, apesar de pressão por Pacheco. E ainda temos aqui a próxima matéria: CNJ abre processo disciplinar após desembargador dizer que mulheres estão loucas atrás dos homens. Já a quinta matéria mais lida fala sobre a ditadura militar. Aqui diz que Ustra reflui com o bolsonarismo 10 anos após morte, mas a apologia ao torturador continua. E antes de darmos continuidade com os destaques do site, agora do jornal O Estadão, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, dando continuidade no site do Estadão, temos aqui um destaque: como funcionava o esquema de venda de sentenças do STJ, segundo o próprio tribunal. A apuração interna detectou que minuta, elaborada por assessor, usou argumentos contraditórios e jurisprudência falsa. Márcio Toledo disse que seguiu
precedentes do tribunal e negou irregularidades. E grupo suspeito de comprar sentenças montou fraudes em recuperações judiciais do agronegócio, diz a própria Polícia Federal sobre este assunto. E assessor suspeito de vender decisão pediu desculpa à ministra do STJ, que rebateu: passei vergonha. E delegado da Polícia Federal pede para sair da investigação de venda de sentenças após entregar relatório do caso. E aqui mais abaixo temos aqui um destaque sobre mobilidade urbana. Linha de metrô que liga Pinheiros a Anália Franco pode ter estações shopping. Estudo cita centros comerciais no Tatuapé e na Sé com inspirações. Leilão da linha 16 Violeta deve ocorrer no próximo semestre. Agora sobre imposto de renda, Renan diz que Lira fez concessões à alta renda sem compensação, indica 6 mudanças. E lançamento de livro de Luiz Lara reúne centenas de fãs da publicidade. Isso porque ele está lançando a sua obra chamada A Alma Brasileira do Negócio. Inclusive, ele afirmou em entrevista o seguinte: a publicidade tem que mostrar a diversidade do nosso povo. Já na seção de opinião do Estadão, temos aqui o primeiro texto sobre a bancarrota dos Correios. Resultados ruins só serão revertidos com corte de despesas, algo de que o PT não pode ouvir falar. Já no segundo texto de opinião, a inútil retaliação governista. Após sofrer derrota no Congresso, o governo demite indicados do Centrão. Reação inevitável, mas tardia. E sobre o apagão de vergonha, em vez de assumir responsabilidade, ministro minimiza apagão e usa o caso para a disputa eleitoral. No Oriente Médio, Hamas diz que recuperou todos os corpos que podia e Israel ameaça retomar combates. E a água foi contaminada com algum produto, diz Prefeitura do Interior de São Paulo após intoxicação. E procurada, a empresa alega seguir padrões de qualidade. Agora um destaque do Estadão para o Congresso, que diz que Davi Alcolumbre atende a pedido do governo e cancela a sessão de vetos do licenciamento ambiental. Agora, também temos aqui um texto de Mauro Betti, na editora de esportes. Ele escreve o seguinte: Flamengo e Palmeiras farão o melhor espetáculo desta terra no Maracanã. E também no futebol, da depressão ao botão, ex-árbitro conta, na verdade, como foi resgatado por hobby e reflete a precarização. E sobre a equipe brasileira, CBF confirma adversários de últimos amistosos da seleção brasileira em 2025. Inclusive, o jornal espanhol aponta o Vitor Roque como um segredo escondido de Ancelotti para a Copa do Mundo. Ricardo Correa escreve em sua coluna: Lula não conseguirá reorganizar a base do governo a essa altura e com o atual discurso. Mas ele quer. Já na saúde, molécula mais perigosa do que o colesterol, LDL, preocupa cardiologistas. E entenda por que o problema tem crescido entre pessoas mais novas. No caso, o colesterol alto, nos mais jovens. Agora, temos aqui outro assunto, que China muda a estratégia para a América Latina em meio à competição com os Estados Unidos. Também temos aqui uma matéria do The New York Times que Trump ofereceu ajuda à Argentina e o tiro saiu pela culatra. Agora, no Supremo Tribunal Federal, temos aqui a primeira matéria em destaque, que o Supremo retoma julgamento sobre destinação de indenizações trabalhistas. Essa discussão sobre o tema prosseguirá hoje, nesta quinta-feira, dia 16. Também temos aqui, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, Constituição de São Paulo não pode ampliar a exigência de leis complementares. Regras estaduais devem obrigatoriamente seguir a forma de organização do Estado prevista na Constituição Federal. E na Rádio Justiça, Tribunal de Justiça de São Paulo valida a lei de Piracicaba
sobre distribuição de fraldas para famílias de baixa renda. Ainda na programação desta quinta, terá um debate sobre agrotóxicos e o meio ambiente equilibrado. E o Supremo invalida 3 leis municipais que vedavam o ensino sobre gênero nas escolas. Normas de Tubarão, lá em Santa Catarina, e dos municípios pernambucanos de Petrolina e Guaranhuns violaram a competência da União para editar leis gerais sobre educação. Também temos aqui uma notícia no Judiciário que plenário começa a julgar recursos sobre plano de carreira de professores de Curitiba, lá de Paraná. Em processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, asseguraram proteção a grávidas e lactantes e a população também de rua. E ministra Carmen Lúcia destaca o papel feminino na educação e homenageia professoras e professores. A ministra ressaltou a importância ética e intelectual da profissão e lembrou que a maioria da categoria no ensino fundamental é formada por mulheres. E o Supremo Tribunal Federal também fez aqui uma matéria sobre o Dia dos Professores, que foi o dia 15 de outubro, ontem, quarta-feira. Decisões do Supremo asseguraram direitos de docentes no país. Piso salarial, atividade extraclasse e aposentadoria especial estão entre os temas analisados pela Corte. E debate sobre direitos dos idosos foi um destaque na programação de quarta-feira. Também aconteceu uma reportagem especial sobre as regras da Constituição de 88 para a Justiça Militar da União. Na Agência Brasil de hoje, temos aqui um grande destaque na área da saúde, que pesquisas brasileiras avançam no diagnóstico de Alzheimer. E essa doença pode ser diagnosticada por exames de sangue. Israel e Hamas trocam acusações de violações do acordo de trégua. E aqui, nesta matéria, informa que uma disputa sobre a devolução dos corpos de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza tem o potencial de derrubar a trégua, juntamente com outros pontos importantes do plano que ainda não foram resolvidos, incluindo o desarmamento dos militantes e o futuro governo de Gaza. Israel exigiu que o Hamas cumprisse suas obrigações, entregando os corpos não recuperados de todos os 28 reféns que morreram durante a guerra. A facção islâmica disse que havia entregue 10 corpos, porém, Israel afirmou que um deles não era de um refém. E abre aspas, não faremos concessões quanto a isso e não pouparemos esforços até que os nossos reféns mortos retornem até o último deles. Fecha aspas, declarou o porta-voz do governo de Israel ontem, quarta-feira. E o braço armado do Hamas disse que a entrega de mais corpos em Gaza, que foi reduzida a vastas extensões de escombros pela guerra, exigiria a entrada de maquinário pesado e equipamento de escavação no enclave palestino, que foi bloqueado por Israel. E hoje, uma autoridade sênior do Hamas acusou Israel de desrespeitar o cessar-fogo por ter matado pelo menos 24 pessoas em tiroteios desde sexta-feira passada e disse que uma lista dessas violações foi entregue aos mediadores. Abre aspas, o Estado ocupante está trabalhando dia e noite para minar o acordo por meio de suas violações em campo, declarou a autoridade sênior do Hamas. E que também informa que as forças armadas israelenses não responderam imediatamente às acusações do Hamas e anteriormente disseram que alguns palestinos ignoraram os avisos para não se aproximarem das posições de cessar-fogo de Israel e que as tropas abriram fogo para remover a ameaça. Israel afirma que a próxima fase do plano de 20 pontos para acabar com a guerra, elaborado pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump, exige que o Hamas abandone suas armas e ceda ao poder, o que até agora se recusou a fazer. Em vez disso, Hamas lançou uma repressão de segurança em áreas urbanas desocupadas pelas forças israelenses, exibindo seu poder por meio de execuções públicas.
e confrontos com clãs armados locais. Agora na cultura, descoberto por historiador, Isley Pacheco ganha livro. O fotógrafo fundou uma maneira de olhar o Brasil, afirma Daniel Rebouças. E o Uruguai aprova lei que autoriza a eutanásia. Aprovado em agosto pela Câmara, o projeto passou com maioria no Senado. E uma notícia internacional afirma que a Igreja Católica é lenta para ajudar vítimas de abuso, afirma a comissão. O relatório diz que pedidos de informação nem sempre são respondidos. E no Rio de Janeiro, que afirma que o Estado do Rio apresentará plano para recuperar territórios ocupados pelo crime. Esse projeto atende à determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, temos aqui na área da cultura que Maurício de Souza é homenageado na abertura da Mostra de Cinema de São Paulo. O longa-metragem do cartunista chega aos cinemas no dia 23 deste mês. Perto de completar 90 anos de idade, já no próximo dia 27, o desenhista, cartunista e escritor brasileiro Maurício de Souza foi homenageado na noite de quarta-feira com o troféu Leon Kakoff, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que reconhece personalidades que contribuíram para a cultura e o mercado audiovisual brasileiro. Mortes causadas pelo calor podem dobrar e afetar principalmente os idosos. A previsão faz parte do projeto Mudanças Climáticas e Saúde Urbana. Agora no esporte, Palmeiras goleia Bragantino e permanece com folga na ponta. O Pedro decide e Flamengo derrota Botafogo no Newton Santos. E Corinthians se classifica para a decisão da Copa Libertadores Feminina. Temos aqui essa notícia que o Tribunal de Contas da União suspende a exigência de governo buscar centro da meta fiscal em 2025. E Câmara aprova a suspensão de ação no Supremo Tribunal Federal contra o Gustavo Gayer. Esse pedido foi apresentado pelo PL, que é o partido do deputado. O Gayer, no caso, é acusado de injúria, calúnia e difamação em ação movida pelo senador Vanderlan Cardoso, que está licenciado no mandato. Em um vídeo publicado em sua rede social em 2023, Gayer fez críticas com xingamentos ao senador, ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao atual, Davi Alcolumbre, e ao Supremo Tribunal Federal. E o relator argumentou que a Constituição garante a liberdade de expressão aos parlamentares e que não foram comprovadas as práticas de crime de injúria, calúnia e difamação. E essa ação contra Gayer foi recebida pela primeira turma do STF, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o processo está na fase de alegações finais. E por último, no Judiciário, Barroso passa mal e é internado em hospital de Brasília. Ele passou por uma bateria de exames para verificar uma suposta virose. De acordo com a assessoria de imprensa da corte, o ministro foi levado ao pronto-socorro do hospital e passou por uma bateria de exames para verificar a suspeita de uma virose. E por precaução, Barroso passou a noite no hospital. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa aqui da TV da Transparência. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.